podcast Santos no Ar, por Cláudia Duarte. Olá, bem-vindos ao Santos no Ar, o podcast que tem o objetivo de valorizar o empreendedor e também servir de inspiração para quem tem um sonho de empreender. Eu sou a Cláudia Duarte, jornalista, e hoje estou aqui com dois empreendedores, Bruno Matias e Adriana Paiva. Sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Bom, vocês atuam em áreas bem diferentes, né? Dr. Bruno, implantodontista, né? Dentista, cirurgião dentista, Adriana Paiva, arquiteta. Vocês sempre, primeiro Adriana, você sempre quis ser arquiteta, Adriana, desde criança? Desde criança não, mas desde pequena eu já fazia desenhos de casinha na escola e não fazia aquela casinha convencional, telhadinho, a cerquinha, não. Eu já fazia ela com os ambientes por dentro. Olha que legal. Foi até interessante que uma vez a professora chamou minha mãe, porque ela queria entender por que eu desenhava a casa dentro e as paredes tombadas. Eu devia ter uns 5, 6 anos. Olha, eu já fazia uma planta. Quando eu brincava de Suzy, que não era nem Barbie, eu também era sempre montando o sofazinho e fazendo fundo com capa de livro, as enciclopédias, né? Nice. Essa parede, ela é vermelha. E sempre eu acho que eu já tinha essa tendência já desde essa vocação, pequena, né? essa vocação. E seus pais tinham alguma coisa a ver com essa área? Meu avô era dono de fábrica de papel de parede. Tinha então, alguma eu coisa. cresci nesse universo da indústria. Meu pai, loja, minha mãe também de revestimentos. E aí, a minha irmã fez faculdade de arquitetura na Unisantos, na Conselheiro. E aí, um dia, ela esqueceu o trabalho em casa e eu fui levar o canudo, né? Que antes eram plantas desenhadas à mão. E eu levei para ela. Quando eu entrei no ateliê, eu devia ter uns 14 anos, eu fiquei fascinada. E eu falei para o meu pai, naquele dia à noite, eu vou fazer arquitetura. Bacana, aí, é uma história de amor assim, mesmo. amor. E você, Bruno, sempre quis ser dentista ou não? Queria ser astronauta? Quase, bombeiro, né? Desde criança, né? Meu pai é protético há 50 anos. Nossa. Já aqui em Santos tem bastante tempo. Então, vivi um pouquinho de laboratório, de prótese, vivi um pouquinho de odontologia. Mas eu sempre tive um dom bem grande, assim, para a parte de digital, computador, tal. Tanto que eu, no começo, tentei ciência da computação, fiz um pouquinho. E aí, com influência, fui criando uma paixão pela odontologia. E aí, entrei na odonto, já estou aí há 17 anos. Mas aí, depois, acabei juntando essas duas partes, né? O lado digital ali, do nerd, né? Eu fui sempre um nerdão, assim. E a odontologia entrou como paixão. E depois juntou, facilitou bastante o caminho. Muito bom. Adriana, a arquitetura, ela mexe diretamente com a qualidade de vida das pessoas. A odontologia também, né? Mas você lida com isso, né? Você transforma a vida das pessoas muitas vezes. E isso deve ser muito gratificante, né? Muito gratificante. Não tem, é o que eu sempre falo, não tem um projeto igual ao outro, um cliente igual ao outro, um imóvel igual ao outro. Então, é essa dinâmica, é esse estudo que eu faço com cada cliente para poder entender o perfil dele, a rotina dele, o dia a dia, o que ele gosta, o que ele não gosta, para transformar o espaço, seja corporativo, onde ele vai trabalhar, seja o comércio, ou seja a residência. Eu preciso transformar o espaço em função da rotina dele, do perfil dele. Está totalmente ligado. Você vira meio que um psicólogo, sim. né? Um confidente, o arquiteto. Você cria muita proximidade e vínculo com cada cliente. E isso é um grande desafio, porque a cara da casa não pode ser a minha, do arquiteto. Não, tem que exato. ser a cara do cliente, exato, né? Exato. Eu gosto quando as pessoas falam, eu vi nesse projeto a tua identidade e não a minha cara, porque ele não tem que ter a minha cara. Eu tenho que ajudar o meu cliente a entender o que ele gosta, o que ele não gosta, com o meu entendimento, né? Com a minha experiência. Então, é isso. Muito bem. Bruno, você trabalha com uma área também fundamental, né? Imprescindível para a autoestima, para a pessoa ter qualidade de vida, que é inclusive o implante, que permite que não só ela fique com um sorriso bonito, mas também funcional, né? Ajuda a mastigar melhor. Isso tudo fez parte da sua escolha? Você quis essa área justamente
por melhorar realmente de fato, porque a gente vive com os mesmos dentes até o fim da vida, né? Quer dizer, nem sempre, quando faz implante, mas é importante ter essa função da mastigação, né? Não só do sorriso. Sim, é importante. A gente, relacionado até fazendo uma ideia com a arquitetura, né? Eu sempre que acabo falando vou dar aulas, né? Eu acabo sempre falando sobre o planejamento. E eu tenho alguns colegas arquitetos e acabo dando de exemplo, porque o arquiteto sempre planejou, né? Tudo para mostrar antes. E até pouco tempo atrás, lá, talvez 15 anos atrás, o dentista começou a ter uma identidade maior de planejamento. E hoje, com o computador, com toda a parte digital, né? Eu consigo mostrar e até falo para o paciente ou para os alunos, né? Que a gente precisa ter um projeto para poder mostrar para esse paciente, para ele poder se sentir confortável, para poder ter previsibilidade, né? Que é o que o arquiteto está buscando ali, né? Num projeto, né? Visualização, né? E comunicar, né? Exato. Então, isso tudo, nesse tempo, claro, toda a qualidade de vida que a gente consegue puxar para esse paciente, trazer para ele em relação à parte funcional, que sempre foi o principal. Então, há muitos anos atrás, quando começou a parte de implante, esses primeiros implantes colocados, há talvez 30, 40 anos atrás, aí, o primeiro paciente reabilitado com implante, lá na Suécia, lá com o Branemark, que foi que descobriu a sua integração do implante, era estritamente funcional, ele não se preocupava tanto com a estética, né? Porque a ideia era devolver o paciente que era inválido oral para poder mastigar de novo. E aí, de lá para cá, lógico, esteticamente a gente vem buscando mais, os pacientes mais, e a gente tenta unir os dois lados. Então, tudo isso ajuda a gente, né? Já falando da arquitetura, ajuda a parte de planejamento, obtenção de previsibilidade, comunicação com o paciente, e a gente conseguir decidir por um implante ou não, por uma coroa ou não, tomografia, exames de imagem. Então, a gente está muito avançado para poder mostrar para o paciente, para ele sentir confiança de que ele pode fazer aquele investimento. Né? Então, assim como a arquitetura, né? Fazendo essa parte filosófica assim da coisa, é bem interessante. Bacana fazer esse paralelo. Agora, Adriana, eu gosto muito dos seus projetos porque você tem aquela coisa da integração, né? Então, eu acho que o nosso olho descansa de você ver os espaços, né? É verdade. Porque às vezes tem tanta parede, o Exato. ambiente é até grande, mas é tão dividido Exato. que você não tem aquele descanso de você ver o espaço Sim. sobrando. É uma ideia que eu tenho, assim, da nossa mente mesmo, de olhar e ver aquele certeza. espaço sobrando. Onde que você busca a inspiração para cada dia um projeto novo, né? É o que eu te falo, é estudar o espaço, principalmente, né? E entender aquele cliente. Eu não posso sugerir integrações se o perfil do meu cliente é um perfil que ele gosta de ambientes compartimentados, ele se sente seguro, Mais acolhido, talvez. mais acolhido. Tem clientes com esse perfil, que às vezes tem uma sala bem generosa e pede para fazer divisórias. E aí eu tento explicar para ele as perdas, mas aí se eu sinto que aquilo realmente faz sentido para ele, eu tento fazer daquilo a melhor forma. Por que eu sou da integração? Eu sempre fui, e com a pandemia eu acho que isso ficou mais latente. As pessoas ficaram muito em casa e elas não queriam mais, cada uma no seu quarto, assistindo a sua TV, o seu programa, ou tendo uma sala de cinema isolada, ou a pessoa que cozinha ficar na cozinha. As pessoas sentiram mais essa necessidade de estarem juntas. Então, eu digo sempre que a pandemia, ela me ajudou com esse conceito que eu sempre tive. Né? Se você tem uma sala isolada de jantar e um living, por que não integrar? Por que não derrubar as paredes e deixar mais a luz natural entrar nesses ambientes? Às vezes você tem uma janela pequena para uma sala grande, a luz não entra, o ambiente é escuro, ele é triste, aí você precisa acender as luzes, você precisa gastar energia, e de repente você abre paredes, tira os bloqueios visuais, integra, e as pessoas se sentem mais felizes. Eu tenho um casal agora recente que eu fiz o projeto deles, eles viveram acho que 12 ou 13 anos no atual apartamento. E era bem isso, era a sala de jantar separada do living, separada do home. E aí eles saíram, ficaram 6 meses fora do apartamento, a gente fez aquela revolução. E hoje eles falam o
quanto eles se sentem bem nos espaços, porque um está na sala de jantar, está vendo a TV, enquanto as crianças ficam no living. Então, essa integração, essa humanização das pessoas, isso traz um sentimento melhor para cada um. Muito bem, porque conversa, né? Um Exato. ambiente conversa com o outro, e a pandemia foi um divisor de águas, porque Foi. as pessoas começaram a enxergar mais do que elas tinham em casa, né? verdade. Muitas vezes a pressa, chega do trabalho, dorme, já vai no dia seguinte, você não enxerga nem como que tá a sua casa. Você não vive verdadeiramente o espaço, né? Hoje em dia, a maioria das pessoas sentam no automático. Elas sentam, pegam o celular, na maioria das vezes celular ou o seu computador, se isola lendo um livro e não para reparar o espaço, para sentir aquele ambiente. E a pandemia, ela trouxe isso, né? As pessoas começaram a olhar para suas casas, seus espaços e quiseram mudar. Isso é que ela falou é muito importante, porque eu acho que até nas viagens, Bruno, me fala a sua opinião, as pessoas nem vivem as viagens, né? Porque elas se preocupam em fotografar, Exato. em registrar, em dizer o que está acontecendo na vida delas, que elas não vivem. Não elas são estão ali, espectadoras, né? depois Exato. elas, né? Elas não estão no Isso local. é muito estranho, porque, nossa, desde sempre, sei lá, a gente vai em shows, ou vou filmar meus filhos lá fazendo showzinho de capoeira, né? Aquela coisa de faixa, tudo, de cordão. E às vezes já tem uns amigos fotografando, eu faço uma foto ou outra e tento ali, né? E as filmagens que você faz, a gente nunca vai olhar aquilo de novo, né? Assim, manda para um, para outro. Então, viver é muito importante. E também a liberdade visual, né? Que tem hoje tantos prédios que a gente vê em São Paulo, é um pouco poluída a visão, né? Então, eu gosto de ter uma liberdade visual, me sinto muito confortável com a visibilidade que eu posso ter a longa distância, né? Quando está num navio, aquela liberdade, um prédio mais alto, enxergando a praia. Então, essa liberdade visual, ela é confortável para, né, o dia a dia, assim, né? É engraçado, eu sinto muito isso no navio. Quando eu olho, eu falo, nossa, eu tô... Liberdade. Né? Você se sente, por um lado, tão pequeno diante de um oceano, e por outro lado, tão em paz, porque tem aquela visão, né? Agora, doutor Bruno, você é speaker para algumas empresas de implantes, enfim. Para quem está nos assistindo, aquele pequeno empreendedor, né, que está entrando nessa área de odontologia, ou quem está cursando odontologia, como é que faz para ser um speaker? Porque não são todos os profissionais que entram nessa área para dar aula para outros. Como é que funciona? Quais são as características? Isso foi acontecendo naturalmente. Acho que a gente vai investindo em algumas empresas como parceiras, né, em relação à qualidade de produtos, né, muitos nacionais super bons e também outros importados, e a gente acaba, por talvez a facilidade, no meu caso, por ter a facilidade de manejar computador, toda a parte digital, mais em odontologia, você acaba sendo chamado para mostrar um pouco do teu trabalho, uma aula ou outra, e depois você acaba, né, eles acabam te chamando para você ser um parceiro maior. Então, esse ano eu acabei indo para alguns países para poder dar aula, fazer lançamento de alguns softwares. Então, eu trabalho muito com software de planejamento, com software de CAD, né, toda essa... com 3D, esses softwares mais pesados, assim, que realmente dentro da odontologia agora está ficando super forte isso, né, nos últimos anos. Aí, então, os dentistas estão virando um pouquinho arquitetos, assim, um pouquinho engenheiros, entendendo de arquivos, STL, 3D, entendendo de malha, né, 3D. Então, a gente está entrando nesse caminho e o virar speaker acabou, assim, eu adoro, porque eu gosto muito de poder ensinar, né, eu acabei descobrindo isso naturalmente, poder ensinar um prazer sem querer, assim, eu fui juntando, sempre fui, talvez essa área digital, assim, as pessoas sempre me ligavam, Bruno, como é que faz tal coisa? Como é que eu acesso o iCloud? Como é que eu faço tal coisa? Vamos fazer assim, eu sempre gostei de ajudar as pessoas a comprarem dispositivos eletrônicos, drone, câmera, né, o pessoal vai para os Estados Unidos e vai lá na B&H, né, para comprar um eletrônico, sempre acaba ajudando. Então, o virar speaker de alguma empresa multinacional, assim, acabou sendo algo natural e me ajudou também a estar em contato com os dentistas, né, a entender, a me ajudar clinicamente, porque as dúvidas vão me gerando questões, vão me gerando respostas e eu consigo atuar na clínica de forma mais fácil, assim. Muito Vamos bom. dizer, né, se atualizando. É impressionante como hoje em dia, quem sabe o digital, quem tem um pouco mais de conhecimento em tecnologia, acaba saindo na frente, né, Adriana? Verdade. Agora, você, Adriana Paiva, é uma marca, né? Você é a sua marca. Como é que você faz para manter essa marca
impecável. Por exemplo, a minha marca é a entrega no prazo, a minha marca são parceiros de qualidade, trabalha com produtos de qualidade, a minha marca é acolher o cliente, entender? Tudo isso é importante, né? Como que você trabalha a sua marca? Então, eu diria que é um conjunto de fatores, né? Primeiramente, em primeiro lugar, a excelência do projeto, tá? Projetos bem resolvidos, você pegar um ambiente, um imóvel que tem alguns detalhes que precisam ser melhorados, ter a visualização prévia disso tudo, de como vai ficar, e trazer da forma mais criativa e funcional esse resultado. Então, eu digo que é um conjunto, tá? Eu me empenho muito em trazer a satisfação com o resultado final dos meus projetos, trazer projetos exclusivos para cada um e não, tipo, mudar apenas cores, mobiliário e fazer aquilo um projeto de larga escala. Então, é essa personalização, a identificação de cada um. Eu preciso trazer as necessidades de cada cliente para dentro do seu espaço. Então, eu diria que a minha marca ela está voltada, assim, para criatividade e funcionalidade. E eu não consigo isso se eu não tiver fornecedores comprometidos também com a satisfação, com os prazos. Não adianta eu entregar um projeto dentro do prazo e trabalhar com um fornecedor que vai estourar esse cronograma, né? Porque você está mexendo muito com o emocional do cliente. Eu visualizo tudo como vai ficar. Trabalho com softwares onde me traz aquela realidade visual. Parece que você está vendo uma foto do projeto já finalizado. Mas mesmo assim, a ansiedade do cliente até ver tudo prontinho e pensar, será que vai ficar tão bacana quanto o que eu estou vendo aqui no digital? Fica igualzinho? Idêntico, porque a gente já pega material, né? Já escolho materiais mobiliários que existem e não apenas numa biblioteca digital. Então, eu trago as minhas escolhas e insiro tudo dentro do projeto. Mas voltando a essa parte, se eu não tiver parceiros e fornecedores comprometidos comigo e com a seriedade, né, do que é o trabalho deles junto ao cliente, a coisa fica pela metade. Então, não dá para você ter uma experiência satisfatória, de excelência, se você não trabalhar em conjunto com pessoas comprometidas. Pessoas e empresas. Né? Verdade. Bruno, quais são os principais desafios no seu dia a dia? Na sua rotina, no seu atendimento, no relacionamento com o seu paciente? Eu acho que o atendimento ao paciente, a gente vive coisas parecidas, né? Profissões tão diferentes, né? E é porque a gente trabalha com o sonho ali das pessoas, né? Uma expectativa, né? Expectativa, né? Expectativa é realidade. Trabalhar isso é muito difícil, né? Então, eu às vezes tenho que montar uma expectativa, qual que é a expectativa do paciente e qual que é a minha expectativa como dentista, né? Dentro daquilo. Então, eu trabalho muito isso com o paciente. Então, dentro do consultório, a gente está lá no Implante Vida, aqui na Tolentino, né? Então, é uma clínica que a gente tá talvez ali com... Do Dr. Márcio? Exatamente. Gosto muito dele. Eu falei de ti hoje para ele que ia vir aqui. Então, a gente está lá, então a gente tem toda uma equipe de assistentes, de recepção, de administrativo, as meninas que estão na tomografia, a gente tem um tomógrafo, a gente tem um laboratório envolvido. Então, a equipe precisa conversar, né? A gente tenta fazer reuniões aí bimestrais na nossa sala de aula lá, para a gente poder conversar e o que fica naquela sala saiu dali, né? Acabou, para que a gente possa realmente crescer e atender melhor, para não ficar em gaps, né? Entre o atendimento do paciente, a recepção, administrativo e a gente como dentista. Então, acho que a equipe poder conversar entre si, poder debater, achar onde que pode ser o erro e melhorar aquilo é o que a gente pode fazer de melhor para continuar atendendo bem o nosso paciente, né? Com estrutura, com qualidade de atendimento, com tudo que a gente pode. E a nossa cidade, Santos? Santos é um bom lugar para empreender? Quero saber de vocês dois. Olha, Santos é um excelente lugar para empreender
desafiador, né? Porque a gente fala que Santos, ao mesmo tempo que é grande, se torna pequeno, porque você tem a propaganda boca a boca muito forte, né? Todo mundo meio que se conhece, então você precisa de uma referência, você sabe se aquele profissional é bom ou é ruim, porque é mais ou menos dentro de um mesmo núcleo. É uma excelente cidade, a gente tem aí essa diversidade, né? Desde a área portuária até a área da construção civil. E eu digo, eu sou muito feliz e realizada em trabalhar na minha cidade. Eu sou paulistana, eu Ah, é? tenho projetos em São Paulo também, amo de paixão São Paulo, mas é desafiador e ao mesmo tempo é gratificante. Porque quando você escuta que o cliente veio por indicação de um amigo, de um vizinho, de um parente, você fala, nossa, que delícia, né? E não só pelos veículos digitais, pela mídia, isso é gratificante. Então, a gente tem essa coisa, né, de cidade acolhedora com esse perfil. Verdade. Você também, Bruno, nasceu em Santos? Não. Nasci em Santos. Exato. Santos é justamente isso é desafiador, né? E Santos, acho que está assim, em algum momento, né? E isso ainda acontece. As pessoas às vezes acabam procurando muito outras cidades para trabalhar, alguma coisa assim. Eu acho que Santos tem muito ainda para desenvolver e crescer, até com os próprios profissionais entendendo isso, né? Vindo trabalhar aqui, mantendo muitos profissionais que acabam trabalhando em cidades maiores, voltando para cá para investir aqui, porque Santos ainda é muito, muito promissor, né? Por causa do porto, por causa da própria cidade que está desenvolvida e está crescendo cada vez mais, né? E talvez comece a crescer mais nos próximos anos para a área continental ali. Então, acho que Santos ainda não, sempre foi um ótimo lugar para empreender e ainda vai ser mais ainda por causa da qualidade de vida, né? Nossa, eu de vez em quando vou para São Paulo e para a gente que está em Santos agora é um pouco desesperador, né? Trânsito, aquele movimento todo. A gente quando chega em Santos vê ali o peixe já é um... Já, Aquele o peixe é uma lei, símbolo, né? estou em Olha lá e fala, casa. nossa, cheguei depois de tanto trânsito e tal. Então, estar em Santos eu tô ali pertinho da praia, tem uma quadra da praia. Então, é uma cidade muito boa, né? Pra gente poder fazer acontecer. Aqui não pretendo sair, tô formada há 17 anos, né? Nasci em 83, então aqui estou e aqui pretendo ficar por muito tempo ainda. Eu amo São Paulo também, mas Santos para trabalhar, para morar, para criar os filhos é muito gostoso, né? Sim, qualidade de vida. Motivação. Quero saber de vocês dois. Como que vocês se motivam? Porque o trabalho tem fases boas, fases não tão boas. A gente é apaixonado pelo que faz, então a gente tem essa motivação pela carreira, pela profissão. Mas alguma outra coisa motiva? Algum outro item aí no seu dia a dia? Quer começar, Adriana? Pode começar, doutora Bruna. Dentro do trabalho, o que mais me motiva parece meio clichê, mas assim, eu fico muito animado e eu saio extremamente saltitante do consultório quando eu faço trabalho de excelência, né? Quando o paciente está super feliz, eu também. Isso me motiva a acordar no outro dia, tal. Fazer mais, né? Exato, porque eu busco situações clínicas, às vezes, na verdade, eu tenho situações clínicas do paciente que eu preciso estudar mais, e isso vem puxando. Então, justamente, estar próximo de uma empresa parceira, estar próximo de um grupo, aí eu tenho que ir até São Paulo, né? Para poder, alguns study clubs estão em São Paulo para a gente poder juntar, debater, discutir ciência, porque é muito importante essa área. Essas situações desafiadoras são importantes em qualquer área. Porque é aí que você cresce, você busca mais, né? Exato. Não dá para ficar parado, a gente tem que sair um pouco da zona de conforto sempre, em qualquer situação. Eu vou viajar, estou saindo da zona de conforto, tô deixando meus filhos, estou deixando minha esposa, que está aqui também, saindo da zona de conforto para cuidar das crianças e trabalhar, vai, volta, todo o movimento, né? Que se faz e sair da zona de conforto é o que vai me trazer mais coisas no futuro, tá? Então, acho que em qualquer situação disso, e até dentro da parte tecnológica, quando eu vou falar para os alunos, as pessoas têm dificuldade de entrar um pouco no digital. Porque assim, tem medo, elas acabam se boicotando, né? Falam, tem que sair um pouquinho da zona de conforto para isso expandir. É a velha história da zona de conforto, né? Sai da zona de conforto, expande um pouquinho, sai de novo, e nisso a gente vai crescendo. E quando você menos pensa, passaram 10 anos e aí você consegue imaginar algum sucesso para a tua vida no futuro, né? Bens, enfim.
Você, Adriana? A minha maior motivação, primeiro, que nem o Bruno falou, é a satisfação dos meus clientes. Não tem coisa mais maravilhosa do que você receber um carinho no escritório, uma palavra, uma mensagem, um abraço, uma visita inesperada de um café que o cliente está passando, entrar e falar, olha, eu vim aqui porque a gente desenvolve uma relação de bastante amizade. proximidade e de amizade também. Isso para mim realmente não tem preço. Aí você vê que aqueles dias mais difíceis, eles são totalmente compensados com esses dias de carinho, de reconhecimento. Mas o que me motiva muito é o meu dia a dia não ser um igual ao outro. Não existe uma rotina de hoje eu chego às 8h30 no escritório, almoço por 2 horas e saio às 6 horas. Não. Cada dia eu almoço num lugar do escritório, às vezes na minha mesa, às vezes na copa com a equipe, ou eu vou almoçar 3 horas da tarde, ou eu almoço 11 horas da manhã. Não existe uma disciplina para... Estou citando aqui Uma o meu rotina almoço. engessada. Não existe rotina. Então, essa dinâmica. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou numa feira, depois de amanhã estou numa viagem de conhecimento, depois vou num fornecedor que faz um workshop e traz as novidades. Você ter muitas novidades tecnológicas, materiais que são lançados, que ajudam cada vez mais o sistema construtivo, o conforto. Então, são novidades que chegam todos os dias. E aí, com isso, o teu projeto muda, a tua leitura, a tua forma de trabalhar muda, é a apresentação de um software novo, de uma plataforma. Então, é isso, é esse movimento e é esse zero rotina, nada previsível, até as coisas que não estão planejadas. Por exemplo, você integrar um espaço e aparece a prumada de um prédio, no meio do caminho, uma prumada de esgoto, um pilar, enfim. E você ter que mudar aquele projeto todinho e se reinventar. Então, é isso que eu falo. Isso é muito parecido com o jornalismo. Tem gente que precisa dessa rotina engessada. Sim. E eu também sou assim, adoro o jornalismo, porque ele cada dia é um dia diferente, cada dia você está num lugar, cada dia conversando com pessoas diferentes. O imprevisível é previsível, porque você sabe que vai ter que lidar com o imprevisível. E quando eu trabalhava num jornal diário, você saía com uma pauta e voltava com outra, porque depende do que acontece no seu dia, você traz uma outra matéria. Isso é muito importante. Agora, eu sempre termino, já está acabando o nosso tempo, e eu sempre termino com uma dica de vocês para quem está começando ou quer seguir a área de atuação de vocês, tanto a odontologia quanto a arquitetura. Quem está nos assistindo e quer ser um bom dentista, uma boa arquiteta, qual a dica que vocês dão? Bruno? Adriana? Primeiro, estudar. Nunca pare de estudar, de aprender. Eu estou formada há 25 anos e todos os dias eu estudo algo. Eu me aperfeiçoo, eu leio um artigo, eu folheio um livro, eu pego referências. Não se engesse só na sua área. Bom, eu sou arquiteta e ponto. Não, eu sou arquiteta, eu sou psicóloga, eu tenho que entender de direito, de contabilidade, de administração de empresa, de gestão de pessoas. Você tem que saber um pouco de tudo para você ser um profissional completo. Então, não dá para não estudar, não se atualizar, achar que encontrou o formato de trabalho ideal, é isso que está certo, está dando certo e é assim que eu vou seguir. Se reinventar, procurar aprender e empreender. Muito bem, a acomodação nunca é bem-vinda, né? Nunca sair da zona de conforto, como o Bruno falou. Bruno? Acho que é isso aí, estudar e buscar sempre conhecer pessoas, né, em lugares diferentes. Então, Santos é super bom para a gente poder, né, todos os grupos dentro de odontologia que existem, né, em relação à faculdade, a gente sempre está debatendo, discutindo, né, pontuando casos e a gente acaba se ajudando. Mas o networking, fora todo esse estudo, né, eu gostaria até ter mais tempo para estudar, porque eu estudo um pouco de design, porque eu tenho que montar
meus slides para aula, então eu gosto de um design minimalista, eu vou estudando essas coisas, né? Design para não designers, né? Livro, essas coisas assim, você vai pegando um pouco de comunicação, um pouco de gestão, como falar, como você poder, sei lá, numa aula ter uma plateia que possa interagir um pouco contigo. Mas uma coisa que acaba acontecendo na minha vida, assim, de eu conhecer pessoas, porque eu estou indo em congressos, estudando, você acaba crescendo, você acaba enxergando coisas que você nunca imaginou na tua vida, né? De ideias. Então, acho que a internet, né, globalizou tudo já há muito tempo, mas usar a internet e os congressos, as aulas, os cursos, justamente para você não só aprender, mas o conhecer pessoas hoje para mim é muito importante para eu poder expandir uma rede e cada vez mais estar podendo crescer, né, através disso tudo. Então, aqui eu ouvi sobre arquitetura, né, as maneiras de poder enxergar isso, ou com engenheiros, com dentistas, médicos, minha cunhada que está no Juiz Santos, né, junto com meu irmão, então eu vou tentando organizar isso tudo e pontuar não só para minha vida dentro do consultório, mas pessoal e também como professor, que é algo que eu gosto muito de fazer. Então, Você dá aula networking, também? eu dou aula, eu dava aula aqui na Unimes na pós-graduação e agora acabo fazendo cursos aqui no Brasil, fora. Esse ano fui para fui para 4, 5 países aqui na América do Sul para poder também montar cursos, dar cursos de software. Tenho curso de software online, por exemplo, né? Porque o presencial, e às vezes, dependendo do curso, é muito maçante. Então, eu dei muito curso presencial de software, por exemplo. Conheci muita gente, mas as pessoas acabam não conseguindo usar depois. Então, essa coisa do digital online, assim, me ajudou também a ajudar as pessoas de forma mais fácil. Mas eu acho que networking é coisa interessante depois do estudo. Perfeito, muito obrigada, viu? Gostei muito. Obrigado, Cláudia. E lembrando você que nos acompanha, que temos episódios novos todos os domingos no YouTube, no Spotify e também no site da Tribuna. Muito obrigada por nos acompanhar até o final e até a próxima. Podcast Santos no Ar, por Cláudia Duarte.